Quando você se encontra com alguém, como é que você reage? Se é uma pessoa nova, assim, com quem você nunca viu, e você começa a puxar uma conversa com ela, como é que é essa conversa com essa pessoa? Você consegue conversar facilmente ou você tem dificuldade? A Bíblia nos mostra de algumas pessoas que se encontraram a primeira vez com Jesus. E um deles chama-se Natanael. Lá em 1 João capítulo 1, verso 45, diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximar, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu ouvi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós temos as primeiras informações que Natanael recebe de alguém. Quando eu olho hoje para o ministério da HCJB, eu fico muito feliz, porque desta forma como Filipe apresentou a Natanael a Jesus, assim nós podemos apresentar hoje o Evangelho da Palavra de Deus através do Cartão do Céu, através dos programas de rádio Encontro com a Palavra e assim por diante, onde pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que moram em nosso país, que vivem em nosso país, mas que vivem lá muitas vezes naquele sertão nordestino, lá na Amazônia, em algum lugar escondido, que nunca tiveram a oportunidade de ouvir, hoje estão tendo a oportunidade de ouvir. Talvez nem todos ainda, tem muitos que ainda precisam, mas muitos já têm a oportunidade de poder ouvir a palavra desta forma, porque alguém está levando a palavra a eles. Nós precisamos levar a palavra a eles. As primeiras informações sobre o Senhor, Natanael recebe de Filipe. Filipe diz a ele: nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu, a respeito de quem os profetas escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Eu fico muitas vezes me questionando também algumas coisas. Eu também sou questionador. E aí Natanael faz uma pergunta: de Nazaré? O que pode vir de bom de lá? Pode vir uma coisa de bom de lá, daquela cidade? Nazaré era um pequeno vilarejo que não tinha muita coisa lá. E não era um centro de estudos, não era um centro de sinagogas, não era um centro onde tinha os instrutores fariseus que iriam dar aula para eles. Era um lugar simples. Mas era um lugar que mexeu com Natanael e Filipe. E Jesus diz: aí está um verdadeiro israelita. Aí está alguém que não tem falsidade nenhuma. Eu vivo num país em que a palavra corrupção é muito usada neste país. Falsidade, mentiras. E por lideranças deste país. E aí você fica muitas vezes pensando: onde eu acho alguém assim verdadeiro como aqui, em que não há falsidade? Uma israelita sem falsidade. Um israelita que era verdadeiro no que fazia. Um israelita que falava a verdade. E aí ele pergunta para Jesus: de onde você me conhece que você fala isso de mim? Você nem nunca me viu. Se você nunca me viu, como é que você sabe quem eu sou? E Jesus responde: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Seu caráter
era verdadeiro. Sua fé se torna algo marcante na vida dele. Porque quando Jesus diz que ele já tinha visto ele debaixo da figueira, antes disso, ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, és o Rei de Israel. Essa é a primeira afirmação de que alguém faz, de que diz ele é o Filho de Deus. É uma afirmação profunda, mas é a sua fé e sua confissão. Era o que ele enxergava nele. Ele mal conheceu ele e já viu nele, viu em Jesus alguém diferente. Viu em Jesus aquele para o qual ele veio a este mundo. Ele veio para ser o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele não foi Rei de Israel aqui na terra como nós imaginamos um rei, mas ele virá como Rei dos Reis e governará sobre todos os povos nessa terra quando ele voltar em majestade para estar com a sua igreja. E é interessante o que daí Jesus diz para Natanael: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira, porém você vai ver coisas maiores do que essas. Você verá coisas maiores. E se nós olhamos depois para a vida de Jesus no transcorrer dos 3 anos que ele trabalhou aqui na terra, e Felipe e Natanael puderam acompanhá-lo e puderam ver os grandes milagres, puderam ver o que realmente acontecia, podiam ver todas as maravilhas que aconteceram. Aí abriu-lhes os olhos e ele disse para eles: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão, terão a visão para o futuro. A sua visão estará virada para lá. A sua visão estará direcionada para o futuro. A sua visão estará direcionada para as coisas do futuro. E eu volto novamente no começo dessa mensagem. Quando nós conhecemos pessoas, e nós conhecemos muitas vezes líderes do nosso governo que nos decepcionam. Alguns sim, alguns não. E se nós olharmos para eles, nós vamos nos decepcionar com eles, porque eles são seres humanos. Mas se nós olharmos para Jesus, a decepção nunca será verdadeira. A decepção nunca virá, porque ele nunca nos decepciona. Ele sempre é verdadeiro, ele sempre é real e ele sempre é uma bênção em nossas vidas. Que Deus te abençoe.